O Naruto pode ser um pouco duro às vezes. Talvez você não saiba disso, mas... Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Está fazendo mansplaining. O Naruto também cresceu sem pai. Vocês são de sacanagem! Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado. Ah, vá merda, porra! Vá merda! Vá! Que pegar um pique, enfiar na bunda e sair como um espanador no rabo. Vá merda! Tô falando pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria! Putaria! Acompanhando a história de Naofumi, em Tatenoyusha no Nariagari, temos o reino de Meuromark, uma poderosa monarquia que é atormentada por ondas de terríveis criaturas que o atacam de tempos em tempos. Contra isso, uma profecia diz que 4 heróis invocados de outros mundos viriam para salvar Meuromark, acabando assim com essas hordas malignas pecaminosas de Satanás. E aí aonde Naofumi entra, sendo ele um estudante universitário no Japão da nossa realidade, Naofumi vivia tranquilamente sua vida de otaku fedido e sua única preocupação era limpar as migalhas de Cheetos requeijão que estavam em seu colo. Até que após encontrar um livro suspeito em uma livraria, Naofumi é transportado para o mundo do reino de Meuromark, se tornando um dos 4 heróis citados na lenda. A partir daí, Naofumi vai viver grandes aventuras, aprontando todas no maior agito com uma galerinha do Balacobaco. Nesta terça, na sessão da tarde. Tatenoyusha seria mais um dos inúmeros animes com a premissa de um otaku virgão sendo transportado para um mundo de fantasia medieval. Premissa essa que eu já acho meio saturada, mas enfim, ele seria apenas isso, seria só mais um anime que passaria desapercebido para a maioria das pessoas. Seria se a lacrosfera não tivesse evidenciado a obra por uma virada importante que acontece já no primeiro episódio. Mas calma que eu chego nesse ponto. Produzido pelo estúdio Kinema Citrus, responsável pelo ótimo Made in Abyss, e pelo confuso Black Bullet, que tem análise aqui no canal, dá uma conferida lá. O anime, que é a adaptação direta da light novel de Aneko Yuzagi. Frente à animação de Tatenoyusha, temos Takao Abo, que atuou como diretor anteriormente apenas no anime Norn 9, Norn plus Nonets, eu acho que eu falei certo, mas enfim. Falam inglês com bastante sotaque. Tendo feito também alguns outros trabalhos em diversas funções nos animes de Scaflowne e Black Lagoon The Second Barrage. Essa experiência que ele tem, pelo menos nesses episódios aqui iniciais, parece estar sendo bem aplicada aqui em Tatenoyusha, então o cara é nota 10. Kevin Peckin está a cargo da trilha sonora e é outro membro de destaque da equipe de produção, sendo que de fato podemos ver em diversas cenas que ele consegue implantar o sentimento presente no acontecimento, isso apenas usando a trilha sonora. Realmente é um ponto positivo muito marcante desse anime. Cantada pelo grupo Mad Kid, a música Rise traz na sua letra muita coisa do sentimento da série, de lutar e continuar em frente mesmo com todas as injustiças que acontecem no seu caminho. Mais um beat alucinante e dançante para fazer o seu esqueleto requebrar loucamente, sem medo de ser feliz. E como é de padrão nos animes, a música Kimi no Namae, cantada por Shiai Fujikawa, segue aquela estilão de música de encerramento mesmo. Bota a mão no coração e abraça a cremosa pela cintura. Olha que delícia. É uma música romântica, uma letra bem abrangente de fato. Até dá pra enxergar uma conexão com a história, mas algo bem superficial mesmo. No mais, é uma música de amor bem bacanuda mesmo, bem legal. Sobre a parte visual, o design dos personagens e a ambientação remete muito aos RPGs japoneses de fantasia, pique a série Tales of mesmo. Mas isso é compreensível porque se encaixa no contexto de fantasia medieval onde o protagonista foi inserido. Pode não impressionar, mas a execução é competente e sem falhas, o mesmo vale para a animação, que não impressiona nesses primeiros episódios, mas é muito boa em toda a sua execução. Uma coisa que eu posso falar na parte visual, mas engloba também o contexto da história,
é que os 4 heróis possuem uma espécie de monitor de alertas, ou um HUD, como dito pela galerinha gamer aí, essa galerinha que joga jogos eletrônicos. E nesse HUD tem todas as informações de nível, status, força e tudo mais. Algo como se eles estivessem em um jogo mesmo. E os próprios moradores do reino sabem dessa característica dos 4 heróis e a tratam como algo normal. Sendo que durante o anime, o personagem visualiza o quanto de experiência ganhou, itens e tudo mais. Como eu disse, como se estivesse em um jogo. É uma característica bem bacana e bem interessante. Sendo assim, como dito anteriormente, temos Naofumi e o Atani, que é invocado no mundo do reino de Meuromark, e lá deve ser um dos 4 heróis que irão enfrentar as terríveis hordas de criaturas que colocam em risco a paz do reino. Alguns pontos bem interessantes sobre como é construída a narrativa da série são apresentados já no primeiro episódio. O Naofumi é, dentre os 4 personagens que foram invocados, o cara mais cabaço de todos ali. Enquanto que Ren, Itsuki e Motoyasu conseguem absorver com maior naturalidade e, de certo modo, com mais inteligência a situação pela qual estão passando. O Naofumi ele aparenta estar bem mais perdido que seus companheiros. Além disso, a postura apresentada pelos 3 é mais arrogante e prepotente do que a dele. E exatamente por eles já terem a noção do que está acontecendo. Isso tudo se aplica de uma maneira para colocar o Naofumi como alguém mais humilde e simples do que esse trio de cuzões aí, basicamente. É o crime, é nóis. Detalhes para direcionar o espectador a entender que o Naofumi é um cara bem de boa, é um cara gente boa, um cara do bem, um cara da paz. Enquanto os outros 3 são bem filha da puta mesmo, são bem desgraçados. É um bando de filha da puta! Isso é utilizado para colocar o espectador ao lado do Naofumi. Um ponto que também deve ser destacado é que o herói do escudo, a alcunha que foi destinada ao Naofumi, é visto com maus olhos pela população de Meuromark, como uma figura um tanto quanto transgressora, que serve para reforçar alguns fatos que estão por vir, e também acaba apontando que esses não são os primeiros heróis da profecia que estiveram no reino. Provavelmente existiram outros indivíduos antes deles. Além do que, isso acaba sendo relevante ao ponto que os grupos de aventureiros não escolhem ficar ao lado do Naofumi quando estão sendo formados os grupos de cada um dos heróis. Mini, que havia se aliado a Motoyasu, vê a situação e resolve voltar atrás, se juntando ao Naofumi, seguindo seus primeiros passos e o ajudando em sua jornada. Aqui temos o primeiro ponto de grande virada e é onde a Lacrosfera atirou achando que ia acabar com a obra, mas o tiro saiu pela culatra. Mas vamos lá então. Minnie acaba por armar uma arapuca. Uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada. Sendo toda gentil e sedutora, apenas com o intuito de enganar o Naofumi. Ela acaba roubando todo o dinheiro e os equipamentos dele. Além disso, ela diz que o Naofumi havia a estuprado, coisa que não aconteceu. O Naofumi só não é morto por ser um dos 4 heróis e acaba sendo deixado à mercê da própria sorte, tendo que suportar o julgamento e o linchamento moral do reino. Tudo isso por uma coisa que ele não fez. E é aí que entra a Lacrosfera. Os lacradores de plantão afirmam que após isso o Naofumi passa a odiar as mulheres, achando que todas são putas desgraçadas, nojentas, pestilentas do inferno. Tudo puta! O anime acabou sendo acusado de misoginia, de ser machista, sexista, taxidermista, surfista, etc, etc, etc. E o detalhe, toda essa polêmica estourou com apenas 2 episódios da série. Ou seja, os caras tiraram as conclusões só com 2 episódios. Ah, mas na nova... Mano, na moral, são 2 mídias diferentes. Se a novel aborda de um jeito, não necessariamente o anime vai seguir essa mesma linha. Mas vamos lá. Eu vou abordar esse tema específico em 2 linhas de pensamento aqui. Os fatos e o contexto da história do anime. Seguindo os fatos e com os episódios que a gente tem do anime até então, eu posso afirmar com 100% de certeza que em nenhum momento do anime, eu repito, para ficar bem claro, em nenhum momento do anime o personagem emite ou direciona algum insulto às mulheres de uma maneira geral. Ele apenas xinga e com motivos a Minnie, que foi quem desgraçou com a vida dele. Então eu não vejo onde existe essa misoginia toda. Seguindo o contexto da obra, ou seja, analisando a história com a ótica dos personagens que estão vivenciando os fatos ocorridos, seria extremamente compreensível que o personagem do Naofumi, se fosse o caso, tivesse se tornado um misógino filho da puta. E é uma coisa que não aconteceu. O maluco ele foi acusado de estupro sem ter feito nada. Tem gente que é traída, por exemplo, e nunca mais consegue ter um relacionamento e vira um lixo de ser humano sendo promíscuo e tudo mais. O cara aqui, o Naofumi, no caso, não pode ficar revoltado? E isso, eu tô falando dentro do contexto da obra, a gente precisa lembrar, obviamente. O que acontece de fato é que o Naofumi acaba se tornando alguém bem mais frio e ríspido com todo mundo. Não apenas com as mulheres. E aliás, tirando a Minnie, ele não xinga nenhuma outra mulher. Sendo assim, dentro do contexto da história, é totalmente justificável a revolta que o personagem sente.
Isso é até uma característica humana, se revoltar com uma injustiça, olha que coisa. Um outro argumento que diz que a série desqualifica o estupro enquanto agressão é tão infundada quanto. Até se a gente pegar a reação de todo o reino ao saber do ocorrido. Eu acho que eu não preciso vir aqui dizer o quão nefasto é um estupro. Mas também existem pessoas que são acusadas de serem estupradores e não são. Olha que coisa, né? Assim como pessoas são acusadas de roubo e não são culpadas, né? Enfim, tanto outros crimes que a pessoa acaba sofrendo uma injustiça. A revolta do personagem é extremamente justificável. Como eu falei, dentro do contexto da série, é extremamente justificável e ponto. E aí é onde eu falo que a Lacrosfera alavancou o Tate no Yusha quando ela queria afundar a série. Porque eu mesmo nem assisti esse anime. Mas com todo esse barulho que fizeram, eu fui assistir, eu fui ver qual é que era a pegada desse anime. E a narrativa aqui da série é tão bem escrita que eu fui cativado. Como eu falei, essa virada no anime, ela é responsável pela grande mudança do Naofumi de um tonto para alguém mais centrado e ríspido. Alguém que passa a enxergar o mundo como ele realmente é, com pessoas ruins e desonestas que se fazem de anjo, de bonzinhos, mas no final das contas são o próprio diabo. Essa faceta por si da série já é muito interessante. A partir daí ele passa a agir sozinho para se virar tendo todo o reino contra ele, e os acontecimentos o levam a conhecer Raftalia, uma escrava demi-humana que teve seus pais mortos na primeira onda. Naofumi compra ela, já que seu escudo serve apenas como equipamento de defesa, e ele acaba sendo impedido meio que por uma força mágica de usar outras armas, né? E a partir daí eles seguem juntos com o objetivo de evoluir para enfrentar a próxima onda que está por vir. E é aqui que a gente tem uma das características mais interessantes aqui de Tate no Yusha. A Raftalia é uma personagem bem traumatizada por todas as tragédias que ocorreram em sua vida. Ela perdeu os pais, foi transformada em escrava e tudo mais. E esses traumas vão sendo superados pouco a pouco graças ao Naofumi, que além de resgatá-la de sua condição de escrava, vai ajudando a entender o mundo real como ele é. E quanto o fato dela se levantar para lutar pode impedir que outras pessoas passem por tudo que ela passou. O laço de amizade e amor, quase que paterno entre os dois, vai crescendo gradativamente de maneira natural. Como eu disse, o Naofumi mostra a Raftalia que ela precisa lutar contra as coisas ruins, e ele faz isso sem amenizar nada, porque é aquela velha máxima: ninguém vai te bater mais forte do que a vida. O próprio Naofumi acabou sendo injustiçado e aprendeu essa lição. E é assim, sem filtro algum, que ele passa para Raftalia o quão cruel pode ser o mundo. Mais uma vez, uma coisa que eu gosto de fazer bastante nos meus vídeos é colocar um paralelo, ou até mesmo mostrar a metáfora que os animes eles colocam com o mundo real. Sendo que aqui os monstros, as ondas de monstros e a crueldade como toda a população do reino passa a tratar o Naofumi pode ser comparadas com todo tipo de coisa ruim que temos no mundo real. Os monstros e a onda podem ser comparados aos perigos que a gente passa no dia a dia, como a insegurança que se vive, né? Aquela coisa toda, dois caras numa moto. Deus me defenderá. A própria onda, a gente pode comparar ela a qualquer tipo de tragédia que atinge coletivamente a população. Coisas, a gente pode ver isso como desastres naturais mesmo, ou até mesmo crises financeiras que geram grande desemprego e acabam afetando toda uma população. Já o fato do Naofumi ser acusado de estupro é um pouco mais crível à nossa realidade, mas aí eu já vejo como algo que vai além da falsa acusação de estupro. Na minha interpretação, isso está atrelado quando alguma pessoa, famosa ou não, é acusada de alguma coisa e toda a sociedade faz um apedrejamento social, destruindo a reputação dessa pessoa, sem ao menos ter certeza da culpa dela. E é o que basicamente ocorre aqui com o Naofumi. Eu sempre costumo trazer esses comparativos, como eu falei, em meus vídeos aqui, entre a vida real e os animes, porque a animação japonesa ela costuma trazer uma linguagem de metáforas, ou mesmo simbolismo. São detalhes que para muitas pessoas acabam passando como mas é apenas mais um anime medieval. Só que no final das contas, é muito mais do que isso. Pegar exemplos como animes do tipo de One Punch Man, Mob Psycho, o próprio Boku no Hero Academia, entre tantos outros, que trazem essa linguagem de metáforas ou de simbolismos que inconscientemente gera uma identificação do público com a obra e que por muitas vezes as pessoas acabam não entendendo porque tal obra faz tanto sucesso. E é exatamente por causa dessas metáforas, desses simbolismos que a obra carrega. Isso que acaba gerando esse grande fascínio do público com essas obras, e não é diferente aqui com o Tate no Yusha, que tem muito disso, tem muito desse simbolismo e tem muito dessas metáforas embutidas na narrativa e na história dele. Sendo assim, após enfrentar um monstro semelhante ao que matou seus pais em uma cena de superação muito bonita, a gente tem mais algumas interações com o pessoal do reino ali, dela e o Naofumi com o pessoal do reino, e aqui é utilizado para reforçar ainda mais o laço entre os dois personagens, e temos enfim a segunda onda chegando. No confronto contra essas bestas infernais de Satanás, Naofumi adota uma postura muito mais protetora, se preocupando em salvar as pessoas do povoado, ao invés de matar os monstros para conseguir glória e tudo mais, que é a postura adotada pelos outros três heróis.
Isso, como eu disse lá no começo do vídeo, é uma narrativa utilizada para trazer o espectador pro lado do Naofumi. Basicamente dizendo assim, olha, esse cara, depois de tudo que ele passou, ele tá lutando para salvar os outros, enquanto aqueles 3 pau no cu estão lutando só por glória, fama e dinheiro. Sobre os confrontos em si, e até por suas limitações, o Naofumi adota uma postura mais estratégica, se utilizando do terreno e do ambiente, em conjunto com as habilidades adquiridas para poder vencer a horda de monstros. Uma coisa que eu achei bem legal, porque foge daquele tipo de protagonista que usa a força da amizade, ou força de vontade e poderes ocultos tirados da bunda, que ele descobriu na última hora para conseguir vencer os inimigos. Além disso, o Naofumi ele é bem dependente da Raphtalia, que do ponto de vista da história é muito bom, porque vai enriquecendo o elenco de personagens, também fugindo daquele estereótipo de que apenas o protagonista pode salvar o dia. Isso que também é um recurso de narrativa para trazer o público pro lado do Naofumi. Tanto é isso que até na história o carisma do personagem acabou ajudando ele, porque ao ver suas atitudes, alguns soldados passam a ajudá-lo, isso mesmo indo contra as ordens de seu superior. O quarto e o quinto episódios trazem algumas informações importantes aqui para o Tate no Yusha, de que, como por exemplo a Mairin ser na verdade Malte Meuromark, a filha do rei de Meuromark, e que tudo não passou de uma grande arapuca montada pelo rei para botar no bumbum do Naofumi. Esse que deve ser um fator que vai enriquecer bastante a trama, para mostrar pra gente, pro telespectador, enfim, de qual seria a motivação do rei em querer foder com o personagem principal, com um herói aqui da série. Apesar de que após o duelo que o Motoyasu tem contra o Naofumi, eu acredito que temos uma pequena pista disso, porque aparece ali em um certo momento que o Naofumi desbloqueou habilidades relacionadas a uma certa maldição. Então talvez a motivação do rei seja de que, com as constantes frustrações e coisas ruins que o Naofumi venha passando, ele desperte esse poder maligno ou algo do tipo. O episódio 4 especialmente tem algumas sequências muito bacanas, principalmente após o duelo, nos momentos em que a Raphtalia vai consolar o Naofumi. Graças a toda essa arapuca do rei, o Naofumi passou a crer cada vez menos nas pessoas, e toda essa sequência do Naofumi caindo em desgraça ficou muito interessante. Até porque a série mostra dessa faceta do ser humano, de que as pessoas elas não querem estar do lado errado. E só de pensar nisso, só de pensar que elas podem estar do lado errado, né, do lado ruim, do lado do mal, elas acabam sendo capazes de fazer coisas horríveis. A gente pode ver isso aqui quando a plateia começa a hostilizar o Naofumi, porque ele é tido como alguém errado, como alguém que fez coisas nefastas, né? Então a plateia começa a xingar ele, agredir ele, sem ao menos nem saber de fato o que ocorreu e se ele de fato é um ser tão nefasto e maligno assim. É interessante que a gente pode traçar um paralelo com uma coisa que aconteceu aqui com o Sr. Nilson Isaías Papinho, né? Aquele senhor que vem fazendo vídeos de Amoeba, vídeos bem simples, mas que conquistou muita gente, né? Recentemente teve essa polêmica aí, o povo começou a fazer acusações muito graves em relação a ele, né? Acusações de coisas terríveis. A galera basicamente em um primeiro momento embarcou nessa história. Embarcou nessas acusações sem nem saber qual é que era, sem nem saber a história do velhinho mesmo, sem nem apurar se as acusações eram verdadeiras ou não. E é uma coisa que a série tá mostrando aqui, é bem interessante, né? A injustiça de que é com uma pessoa que sofre uma falsa acusação. A gente vê o quão fundo o Naofumi desce por causa de todas essas pessoas que o hostilizaram por algo que ele não fez. E olha que coisa, né? Tanto no caso do Naofumi quanto no caso do Sr. Nilson, existia uma motivação escusa, oculta ali por trás dessas falsas acusações. Então você vê que o Tate no Yusha ele traz essa parte que é bem interessante do quão baixo o ser humano pode ir para tentar destruir outra pessoa, né? Enfim, mas é aí que a Raphtalia chega, estende a mão, literalmente, ao Naofumi. E é legal porque além da música soberba aplicada aqui nessa cena, a gente tem toda uma parte meio que poética na direção, porque mostra a Raphtalia como uma espécie de sombra. Isso faz uma certa alusão de que Naofumi já não enxergava mais as pessoas por não confiar mais em ninguém após tudo que ele passou. Só que isso vai mudando conforme a Raphtalia se mostra estar do lado dele e acreditar nele. Não porque alguém disse alguma coisa dele, mas porque ela viu que o Naofumi é de fato uma boa pessoa. É realmente uma cena muito bonita. E paralelo a isso, a gente tem a inveja e a revolta do Motoyasu por ver que mesmo sendo uma pária na sociedade daquele reino, o Naofumi ainda tem quem acredite nele. Mas o que é isso? O que é isso? Não acredito nisso. Um pouco mais pra frente a gente tem a revelação da própria Raphtalia de que conforme evolui, os demi-humanos crescem, né, ou envelhecem, enfim. Por isso que ela começou como uma criança e conforme subia de nível ela foi ficando mais velha. Acredito que ela deva parar nesse estágio de jovem donzela sensual. O quinto episódio ele traz aquela pegada de início de um novo arco,
porque uma boa parcela da população já viu Naofumi com outros olhos, e a gente tem algumas inserções de alguns personagens que devem pintar e devem ter mais importância ao longo da série. O foco fica em mais uma disputa entre o Naofumi e o Motoyasu, só que aqui, como eu falei, num clima bem mais leve, para ficar meio que nesse ritmo de início de um novo arco, né? O destaque desse episódio fica por conta da Philo, né? Inicialmente um monstro, pique um chocobo ali de Final Fantasy, mas que ao final do episódio se revela uma loli de asas. O legal da Philo, ao menos o que é mostrado nesse episódio, é que meio que rola um ciúminho da Raphtalia com ela. É uma interação bem bobinha, bem simples assim, mas que serve até para dar uma leveza da série, para deixar ela não tão pesada e não tão densa, né? É uma característica que normalmente os animes tendem a trazer. Tentar meio que balancear o clima da série entre tensão, humor, enfim. É uma característica bem ok, até de certo modo. E o sexto episódio, ele ajuda a criar mais esse laço, né, com a Philo, aprofundar um pouco da personagem, falando que ela é uma rainha ali dos filoliais e tal, essa raça aí, né. É um episódio bem simplesinho, é mais uma quest, mais ou menos ali, entre aspas. Aliás, fica muito mais evidente todas as referências a jogos de videogames que são feitas aqui, jogos de RPG especificamente. Ele vai atrás do fio para fazer uma roupa especial para ela, né, para que a roupa resista à transformação, como se fosse um grande RPG mesmo, né. Até fica aí o apelo, enfim, de como seria interessante se tivesse um jogo do Tate no Yusha, né. Já tem todo o cenário praticamente pronto para fazer isso. Basicamente é um episódio também bem simples. Tem esse probleminha para eles encontrarem a gema específica para poder fazer essa roupa para Philo. E no mais é um episódio ok. Tem algumas interações bem interessantes. Existe uma cena específica que eu achei bem legal, que mostra ali o Naofumi entre as duas. Existe bastante desse recurso visual que eles utilizam no anime mesmo. Mas é bem ok, bem legal o episódio. Como eu falei sobre o episódio anterior, é um novo arco que está se iniciando até a próxima onda vir. Bom, gente, basicamente é isso. Tate no Yusha é um ótimo anime, sim. Eu acho que o grande ponto positivo dele é a sua narrativa, que é muito boa, e acaba te levando a comprar a ideia da obra, e faz você se envolver com os acontecimentos da série. Mesmo que a gente tenha aqui uma fórmula, personagens e tudo mais relativamente batidos, a maneira como a história é direcionada é muito boa, e esse é o grande destaque da obra. Existiu toda essa polêmica criada aí de acusarem o anime de machismo e blá blá blá, mas no final das contas não dá pra levar essa galera que criou essa polêmica em conta. Eles vivem no mundinho deles ali, não tem o mínimo senso. Parece que estão fora da realidade, querendo policiar e dizer o que é certo ou errado na ficção. Mas na hora de fazer isso no mundo real, são os primeiros a arregar. Tate no Yusha é muito bom, tem muito potencial. Obviamente a série, como eu sempre digo, tem muita coisa ainda que precisa acontecer. Mas pela maneira que está sendo direcionado e pelo que foi apresentado, ele tem tudo para ser um dos ótimos animes desse ano. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!